Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, amigos do Instagram, amigos do Facebook, amigos do YouTube. A paz do Senhor Jesus. Meu nome é Fernando Chaves e hoje nós vamos começar uma série de mensagens evangelísticas e hoje nós vamos começar com 5 perguntas para nós entrarmos o ano aí meditando na palavra de Deus e pensando na nossa vida espiritual. Amém? E a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês é que está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 9, que diz assim: E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? Aqui Adão estava se escondendo de Deus depois que ele pecou no jardim do Éden. Talvez você tenha se escondido de Deus atrás dos sentimentos, atrás do trabalho, da família, dinheiro e bens materiais. Veja só o que diz em Efésios capítulo 2, verso 12, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Talvez você tenha vivido no mundo sem aliança com Deus, sem esperança. Talvez você tenha vivido escondido no mundo, sem Deus, sem aliança com Deus e sem esperança. Deus quer te encontrar escondido somente em Jesus Cristo. Veja só o que diz aqui em 1 João, capítulo 2, verso 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Deus quer que você faça a vontade dele para você permanecer com ele para sempre. Deus quer que você faça a vontade dele para que você seja filho de Deus. Permaneça para você permanecer nele para sempre. Então é só fazer a vontade de Deus. A segunda pergunta é: o que fizestes? Está lá em Gênesis capítulo 4, verso 10. Gênesis capítulo 4, verso 10. E disse Deus: que fizestes? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Ou seja, aqui Caim mata Abel. Talvez você tenha vivido sua vida totalmente para um mundo de vício, tristeza, amargura e solidão. Em Romanos capítulo 3, versículo 23 diz assim: Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Talvez tudo que você tem vivido tenha te separado de Deus. Talvez tudo aquilo que você tem experimentado no mundo tenha te separado de Deus. Mas em Romanos capítulo 3, verso 23 diz assim: Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Em João capítulo 8, verso 34 diz assim: Respondeu-lhes Jesus: Então em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Se você receber a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida, você vai ter forças para vencer o pecado. Você vai ter forças para sair do lamaçal do pecado e vir para a presença de Deus. É só você receber a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida, que Jesus, o próprio Jesus, vai te dar forças para você deixar os vícios, as drogas, o pecado, o mundanismo. Ele vai te dar força. É só você receber a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. A terceira pergunta que está registrada em Gênesis capítulo 16, verso 8, que diz assim: E disse Agar, serva de Sara, donde vens? E disse Agar, serva de Sarai, donde vens, para onde vais? E ela disse: Venho fugido da face de Sara, minha senhora. Aqui é Agar fugindo de sua patroa Sara. Talvez você tenha fugido de Deus e ele tenha te chamado para junto dele. Em João capítulo 8, versículo 44, diz assim: Vós tende por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. E ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Porquanto ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Aqui é Jesus dizendo lá para os fariseus naquela época, mas isso serve para nós hoje em dia.
Deus, ele não quer que sejamos filhos do diabo. Deus quer que sejamos filhos de Deus, através de Jesus Cristo. Por meio de Jesus Cristo, nós podemos deixar de ser filhos do diabo e sermos filhos de Deus. Em João capítulo 1, versículo 12, diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ao que creem no seu nome. Aqui está dizendo que todos aqueles que recebem a Jesus Cristo, é-lhe dado o poder de serem filhos de Deus. Então, quando nós recebemos a Jesus Cristo, nós deixamos de ser filho deste mundo, filho do diabo, e passamos a ser filhos de Deus através de Jesus Cristo. A quarta pergunta que eu quero te fazer, que está lá em Gênesis capítulo 16, versículo 8. E disse Agar, serva de Sarai: de onde vens e para onde vais? E ela disse: venho fugida da face da minha senhora, Sara. Agar não sabia para onde ia. Talvez você não sabe para onde ir neste mundo e nem para onde vai quando partir deste mundo. Em João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus quer que você viva neste mundo físico com Ele e desfrute da vida eterna com Ele também. A quinta pergunta que eu quero te fazer é que está lá em 1 Samuel, capítulo 30, verso 13. Então Davi lhe disse: de quem és tu? E de onde vem? E de onde és? E disse o moço egípcio: sou servo de um homem amalequita, e meu senhor me deixou porque adoeci há 3 dias. Aqui fala de um egípcio abandonado. E Davi então chega e pergunta para ele: de quem tu és? A quem você pertence? Talvez você não sabe a quem pertence, ou foi abandonado por pai, mãe, família, amigos, ou até mesmo pelas suas próprias convicções. Em João capítulo 3, versículo 16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Você precisa receber e aceitar o sacrifício de Jesus Cristo para estar sempre com Deus. Você não está sozinho neste mundo. Você precisa de Jesus Cristo para estar sempre com Deus. Assim como eu preciso de Jesus Cristo, você também precisa. Que Deus te abençoe sempre e até o próximo vídeo.